Eu gostaria de chamar o nosso próximo palestrante, que é o psicólogo Thiago de Almeida. Bom, Thiago. Olá, Vicente. Olá a todos vocês do Congresso Brasileiro de Pesquisa do Relacionamento Interpessoal, em sua 4ª edição. Então, o Thiago também é um grande pesquisador da área dos relacionamentos. Eu diria que o Thiago ele tem também uma veia bastante aplicada, assim, ele está atendendo no consultório particular. O Thiago também tem diversas participações na mídia, explicando esses conceitos, né, para as pessoas comuns, né? Então, Thiago, a palavra está contigo. Muito obrigado, Vicente. Eu gostaria de te agradecer imensamente, tanto ao seu convite, como ao convite da professora Érica de Luana, para participar desse panteão dos maiores e dos melhores pesquisadores e especialistas em relacionamentos amorosos do Brasil e, quiçá, do mundo. A todos os membros do GAT, os nossos, que eu estou chamando, né, de Gator, né, que caminham conjuntamente, e a todos os congressistas, amigos e pacientes que estão tirando 20 minutinhos aí do seu precioso tempo para podermos pensar juntos sobre essa temática que me é tão importante como a questão dos relacionamentos amorosos. Pessoal, sem exageros, hoje, com certeza, é um dos melhores dias de toda a minha vida. Eu estou muito emocionado por estar aqui e receber esse presente junto com vocês aí, por uma audiência tão qualificada como os nossos prezados conferencistas. A todos vocês, meu muito obrigado. Bom? Muito obrigado. Minha humilde fala, que espero seguir a altura de todos os que me precederam. Bom, pessoal, primeiramente, a pandemia da Covid-19, realmente, ela reformulou todos os nossos relacionamentos pessoais. E a gente está falando de amizades, de amores, de conjugalidade. Essas medidas de distanciamento interpessoal, como o professor Mauro falou ontem, de contato físico, não de isolamento social, ela realmente reformulou os nossos relacionamentos, né? Sendo que no meu próprio consultório, eu atendo na cidade de São Carlos e na cidade de São Paulo, mas também atendo virtualmente as pessoas pelo Skype, pelo Instagram, elas falam que narram inúmeros desafios dessa convivência, ou seja, entre uma regulação entre a proximidade e esse distanciamento social. Consequentemente, pessoal, conciliar as rotinas, dividir espaços, tarefas, estar com o outro o tempo todo, ou mesmo recorrer a esses mecanismos de paquera, esses mecanismos virtuais de contato, para estreitar uma relação que agora está à distância, são realidades presentes não só na vida dos meus pacientes, mas na vida de muitos nós, e eu faço pesquisa também nesse sentido, né? A minha fala de hoje vai procurar discorrer sobre alguns desses dados divulgados na mídia, procurando promover alguns questionamentos, algumas reflexões e encaminhamentos para esse fenômeno recente que a gente está enfrentando junto. Primeiramente, eu trouxe para vocês o que são esses relacionamentos afetivos sexuais que eu estou chamando, que é o cerne da nossa palestra e compõe o título da minha apresentação. Uma interessante observação que eu vi de uma aluna de 2009, mas eu sempre cito ela nas minhas apresentações, o nome dela é Eliette Machado, ela fala que as relações afetivas sexuais são um fenômeno através do qual nós criamos laços de afetividade mais íntimos e, ao mesmo tempo, criamos nossa identidade e nos definimos como ser em relação. E quando eu estou falando, eu quero só fazer uma menção, que a gente está falando de todos esses seres em relação. É homem, com ou sem filhos, adotados, adotivos ou não, mulheres e mulheres, homens e mulheres, e todas as famílias mono e biparentais. O que é importante a gente saber? Em outras palavras, é um meio as relações e os relacionamentos afetivos sexuais para recorrermos ao íntimo das pessoas, ao interior dela. E quando eu digo íntimo, eu não me refiro ao que é privado. Pessoal, íntimo, só para vocês saberem, na sua etimologia latina, ela se refere àquilo que vem de dentro, da essência. Ou seja, esse termo, ele se refere aos fenômenos relativos ao interior da pessoa, aquilo que ela não reparte com outras pessoas, a não ser, com exceção das pessoas que não são muito especiais ou queridas, como, por exemplo, os nossos parentes, os nossos amigos e os nossos amores. Já o termo privado se refere àquilo que as pessoas têm alguma posse, ou seja,
eu tenho um carro. Um carro é minha propriedade privada. Ele não tem nada de íntimo, porque ele pode ser visto, tocado e adquirido por qualquer um. Com o meu carro, eu não posso viabilizar momentos de trocas afetivas e emocionais, como, por exemplo, eu faço na relação em casal, como respeito, como amizade, como companheirismo que cada um sente pelo outro. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês? Em se tratando de relacionamentos amorosos, esses é só para citar a diferença entre eles e outros relacionamentos afetivos sexuais, como, por exemplo, a amizade, os relacionamentos laborais, o que a gente pode fazer? A inferência que nem tudo caminha conforme o esperado. Por exemplo, é comum que algumas das nossas relações que a gente convive atualmente e está dentro delas passem por altos e baixos, enfrentando momentos de crises, pessoal, que parece que não tem fim. Isso por quê? Porque o relacionamento envolve diferenças de personalidade. Lembrando que personalidade é um construto que nós, pesquisadores em relacionamentos amorosos, procuramos rastrear com os mais diferentes testes psicométricos, além das diferenças de interesses, expectativas e formas de expressão que diferem peculiarmente de cada pessoa para outra. E o que a gente está falando em relação à Covid? A pandemia da Covid-19 realmente ela reformulou os relacionamentos interpessoais de uma forma sem precedentes, ou seja, medidas de distanciamento, de contato físico, como disse bem o professor Mauro Júnior ontem, elas afastaram amigos e amores, cada um na sua casa. Nesse sentido, eu trouxe alguns questionamentos para a gente, tá? Terei aqui esses questionamentos que ajudarão a vocês a pensarem e refletirem e até trazerem provocações que podem ser respondidas por mim mesmo, se eu conseguir, durante o meu tempo de exposição. Vejam, se o anseio primordial de todo ser humano é amar e ser amado, o que fazer quando estar perto de quem se ama pode representar um risco para a sua própria saúde e para a saúde do outro? Como encontrar o amor quando se está preso dentro de casa? Como a atual pandemia da Covid influencia os relacionamentos amorosos? Como esse isolamento afeta a vida afetiva? Quais os efeitos da quarentena na vida dos casais estabelecidos e para quem quer se tornar um casal? Como manter a aproximação, o afeto e investir na manutenção de um relacionamento saudável e duradouro diante da situação do isolamento interpessoal? Como as pessoas estão se adaptando a esse novo normal afetivo sexual? O que essa realidade do confinamento, da quarentena, pode ter a ver com o aumento das brigas e das separações, como se tem sido anunciado? O contrário também pode acontecer, gente? Ou seja, será que uma redescoberta da vida de um casal, uma revalorização da vida a dois, pode acontecer em tempos de pandemia? Será que essa quarentena evidenciou a forma pela qual os nossos relacionamentos amorosos estão sendo construídos e estabelecidos? Há como avaliarmos o efeito dessa convivência compulsória para os diversos casais? Qual é o futuro das relações amorosas depois da pandemia do novo coronavírus? E, afinal, como encontrar o amor em tempos de pandemia? Agora, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre esse novo normal para os relacionamentos afetivos sexuais em termos de quarentena. Bom, minha gente, é impossível estarmos nesse mundo sem nos relacionarmos. Exatamente porque estamos nos encontrando numa situação de maior isolamento, de fragilidade por essa pandemia, por esse agente fatalizante, né? Vejam, hoje eu entrei nas estatísticas para me atualizar acerca das contaminações e das mortes. Mais de 41 milhões de pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus, sendo que pelo menos 1 milhão de pessoas já estão infectadas no Brasil, e mais de 1 milhão de pessoas, né, já morreram no mundo todo. O que isso significa para a gente e para as nossas relações? A gente está afastado e somos seres gregários, somos seres de relação. A gente precisa, sim, de contatos físicos. Evoluímos para essa questão de abraço, de caminhar conjuntamente em sociedade. Mas é importante que a gente saber, se a gente está se referindo a pessoas, seja amigos e amores, mas principalmente aos amores, que são o meu tema de trabalho, a gente tem que destacar que esses relacionamentos, de uma forma especial, envolvem conflitos, interações e intimidade.
E se a gente está pressupondo que as pessoas sejam diferentes nesse relacionamento, eu, você, para criar uma identidade de um nós, sem, no entanto, desconsiderar as minhas vontades, os meus desejos, é importante que a gente saiba como conviver nessa nova fase de isolamento interpessoal por tempo indeterminado, tendo em vista que o coronavírus isolou cada um de nós, amigos e amores, cada um na sua casa. E por quê? De fato, o isolamento social foi uma medida sanitária valiosa no enfrentamento dessa pandemia do novo coronavírus pelo Brasil e pelo mundo, que teve como principal objetivo essa redução da velocidade de contágio entre as pessoas para não sobrecarregar o sistema de saúde do Brasil e do mundo. Só que o que acontece? Ao ser imposto esse isolamento interpessoal como regra única para a prevenção e controle de uma pandemia planetária, qual seja a questão do coronavírus, o coronavírus e a Covid tornam-se inimigos número 1 dos casais de amigos e amores, ou seja, mesmo para casais já estabelecidos e para aqueles que querem se encontrar e querem seguir um relacionamento em conjunto, toda a conjugalidade em si pode sim ser realmente afetada. Isso por quê? Porque a gente estabeleceu uma situação bipolar. Por um lado, ou a gente está muito junto, ou por outro lado, a gente está demasiadamente separado. Para tal, a gente precisa criar estratégias de regulação dessa nossa interação afetivo-sexual. A partir de novos esquemas que a gente vai reconfigurar, ou é importante reconfigurar as rotinas para que essa díade, que uma vez foi formada, ou a díade que quer se estabelecer, ela se reinvente para conservar os termos de satisfação e de durabilidade, uma vez que a gente busque muito essas questões. Bom, pessoal, uma das principais questões que a gente avalia e analisa é essa questão da pandemia da hiperconvivência, paralelamente a essa questão da pandemia da Covid-19 e esse pandemônio da violência doméstica. Eu vou fazer esse jogo de palavras. Por quê? Os nossos relacionamentos, sim, estão à flor da pele. O medo, a incerteza, essa insegurança, essa ameaça letal ainda fora de controle, essa situação da convivência forçada e os riscos de contaminação amplificam, potencializam e intensificam as nossas emoções, podendo inclusive distorcer e até mascarar os nossos sentimentos. Talvez a gente ache que a gente gosta demais do outro, não gosta do outro, quando na verdade a gente está realmente inflamado por esse conjunto de características. Por quê? Nesse novo cenário atual de isolamento interpessoal, existe uma oportunidade muito grande para os casais se separarem, mas também para se ajuntarem e repensarem as bases às quais se assentam esses relacionamentos amorosos. Mas uma coisa é clara e que é denominador comum para todos os casais, e é importante que você veja isso também na sua relação. Não há como desviar a atenção das nossas insatisfações, das nossas mágoas, da nossa falta de afinidade, da nossa falta de interesse com o outro. Por quê? Nesses tempos de lockdown, como ficou popularmente conhecida essa questão do confinamento, o isolamento foi sim uma indicação dos especialistas para evitar a contaminação do coronavírus, mas ela esqueceu ou não valorizou algumas situações, como, por exemplo, conviver com potenciais agressores. Eu tenho alguns dados aqui para vocês que eu vou trazer para vocês. Por exemplo, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança, em 2019, ou seja, antes da existência da contaminação pelo coronavírus, a cada 2 minutos, em algum lugar do Brasil, em alguma delegacia, era criado um boletim de ocorrência para abusos e maus-tratos domésticos. Hoje, desde o início da quarentena, em março, por exemplo, esse número subiu 18% em relação ao ano passado. E já em abril, subiu para quase 40%. Quando a gente vai ver as taxas de feminicídio no país, que é uma das consequências mais graves da convivência com o agressor, essas taxas subiram quase 25% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso tende a ser visto e ser repensado pelos nossos sistemas de saúde pública, porque é um problema, de saúde pública mesmo. O próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que, de acordo com as suas pesquisas,
Os conflitos conjugais aumentaram em mais de 450%. Um exemplo, lá no Rio de Janeiro, de acordo com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, os casos de violência doméstica aumentaram em mais de 50%. Ou seja, esse fenômeno de pensar os relacionamentos afetivos sexuais em meio à pandemia da Covid-19, não só é um tema de relevância social, mas é um tema profícuo de relevância teórica para a gente pensar. Por quê? Primeiro, e primeiramente, todos nós somos afetados por esse distanciamento, isolamento, de falta de contato com o outro. Independentemente do nosso estado de saúde, a gente está sim suscetível ao aumento de estresse e uma piora da nossa saúde mental. As pesquisas mostram e se avolumam pesquisando esse efeito. Mais uma coisa, por que gera tanto estresse e por que gera tanto aumento de cortisol e adrenalina? Gente, são fatores que a gente sempre conviveu, como, por exemplo, o tédio, o medo, a ruptura de conexões sociais e físicas, uma maior irritabilidade dos agressores, as crianças, os adolescentes, o teletrabalho, a busca por individualidade e privacidade, o espaço interpessoal que está sendo invadido, lidar com o próprio adoecimento, cuidar dos nossos idosos, ou com a própria questão da morte do nosso cônjuge. Quantos são os fatores que realmente aumentam a nossa preocupação em relação aos relacionamentos amorosos? É importante eu dizer para vocês que a falta de um momento de privacidade é um dos fatores de estresse mais citado nas pesquisas que estão sendo conduzidas e que estejam em andamento. Ou seja, com o nosso cônjuge, com o nosso namorado ou com o nosso noivo, existe sim um momento ideal para a gente nos aproximarmos deles e uma hora que eles precisam sentir a nossa falta e a gente precisa sentir a falta deles. Paralelamente com todas essas questões, a gente está enfrentando uma pandemia de separações e divórcios. Por exemplo, no Google, a gente vê, de acordo com dados divulgados pela própria empresa, um aumento de quase 10.000% durante a quarentena dos termos busca de divórcio online gratuito. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês, independentemente do casal e da relação existente, sim, pode haver uma mudança para melhor ou para pior. E o que a gente deve perceber? Que nós estamos inflamados e, muitas vezes, reagindo desproporcionalmente ao agravo. Ou seja, uma situação específica de um relacionamento que acontecia com a gente, que antes era até percebida, agora ela está sendo vista com uma lente de aumento. E é preciso que nós tomemos cuidados para que nós não nos tornemos marionetes dos nossos próprios sentimentos. Ou seja, é importante a gente evidenciar aqui para vocês que a pandemia do novo coronavírus, ele revela uma parte da vida dos casais que eles nem sabiam que existiam. Por exemplo, casais que não tinham oportunidade de um convívio tão longo e diário. Eles passam, sim, a enxergar maneiras diferentes de estarem juntos, criando condições tanto para se aproximarem e serem mais íntimos e cooperativos um com o outro, bem como para intensificar e revelar as suas intolerâncias. Ou seja, esse clichê do enfio sós, na prática, já não é tão agradável assim. Passando às minhas considerações finais, gostaria de dizer para vocês, que esse cenário atual não cria problemas ou diferenças que já não existiam para o casal, ou seja, apenas serve de catalisador, ou seja, acelera as situações que mais cedo ou mais tarde já se manifestariam dessa mesma forma, ou seja, o isolamento serviu para despertar gatilhos que já estavam adormecidos. Nesse tempo de pandemia, é um tempo fértil para que os casais enfrentem esses desafios da convivência, através desses mecanismos de regulação de proximidade ou de distanciamento social. O que a gente pode ver? Essas relações, elas estão sofrendo um repaginamento, a gente não sabe para onde vai, para falar a verdade, até porque a gente está no meio desse fenômeno, mas ela precipitou alguns arranjos de união para casais que não suportavam a ideia de ficar fisicamente separados. Ela abalou, sim, algumas relações fragilizadas pelos mecanismos de interação, em termos de uma mais intensa convivência. Agora, com a necessidade de a gente ficar mais tempo em casa e conviver, devido a esse medo da disseminação do novo coronavírus, o cenário da vida 2 ganha um novo contexto no qual essas vulnerabilidades minha e do outro e dessa convivência são expostos, colocando muitos relacionamentos em xeque, mas também fez a gente ter um grito de conexão para quem se achava autossuficiente. E essa é a minha fala, pessoal. Eu trouxe para vocês
todos vocês, muito obrigado. Eu trouxe para vocês o meu contato. Quem quiser entrar lá no meu site, tem um monte de livros gratuitos, tá? Para vocês poderem fazer o seu download, a sua leitura. São mais de 13 livros que eu já escrevi, todos gratuitos, para vocês compartilharem com os amiguinhos. E assim, gostou da minha palestra? Recomenda para o amiguinho. Não gostou? Recomenda para o inimigo, que eles merecem sofrer na nossa mão, tá bom? As referências consultadas estão aí. E aí vocês podem fazer as suas perguntas agora. Bom? Muito obrigada, professor, pela sua fala, foi muito interessante. E aí, vamos lá para as perguntas. Eu tenho uma pergunta. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. É um trocadilho, tá? É verdade que no GAT só tem gatas ou não? É verdade. Só tem gata, né? Vamos lá, Kátia. Professor Tiago, minha aluna lá, juntamente com a Deusilvânia lá na USP, a gente dá aula para ela. Professor Tiago, como você enxerga a teoria do amor líquido de Bauman durante a quarentena e pós-quarentena? Pessoal, a teoria do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, ela fala sobre essa questão da relação custo-benefício, ou seja, eu estou em um relacionamento enquanto ele for satisfatório para que ele seja traduzido em qualidade, satisfação da relação e em termos de se ele vai permanecer ou não com o tempo. O que é importante a gente saber? A questão da pandemia, esse fator que eu disse, que é catalisador para as relações irem nesse ou naquele sentido, ou seja, ela não cria nada de novo, ela potencializa o que já existia. Então, Kátia, é importante que a gente pense juntos o seguinte: o Bauman, com certeza, quando ele criou essa teoria da liquidez afetiva, né, dos amores líquidos, ele nem imaginava que ia ter um problema tão pandêmico como esse que a gente está enfrentando todos juntos. Então, o que é importante você saber? Nós, seres humanos, podemos sim, como o pessoal brinca, né, no senso comum, dessa pandemia, as pessoas vão ser grávidas, separadas ou casadas, né? A depender das nossas motivações internas e conforme a gente vai se encaminhando em relação aos conflitos do dia a dia e vai vendo eles, a gente vai, sim, aderindo mais a essa teoria, esse meio Zygmunt Baumaniano, do que a gente realmente acreditava antes. Tá bom? Antes da próxima pergunta, só tenho que fazer uma correçãozinha. Tem um gato também, na verdade 2. Tem o professor Vicente e o gatos. Desculpa. Vocês todos são uns fofuchos, independentemente de serem meninos ou meninas, tá bom? É isso aí. Então, a próxima pergunta... Eu vou ler a pergunta dele, pode ser? Tá bom, pode sim. Professor Tiago, o impacto da pandemia nos relacionamentos amorosos é diferente para as diferentes faixas etárias? Sim, Felipe, de acordo com as pesquisas, não só a questão da contaminação gera uma preocupação maior para as faixas de risco, os grupos de risco, bem como as pessoas, elas, a depender de algumas situações, por exemplo, os jovens que estão mais presos dentro de casa, sendo que eles deveriam explorar sua energia, sua sexualidade fora, fazendo outras coisas como participação de clubes, agremiações, etc. Todos nós, seres humanos, precisamos desse contato social, dessas trocas e essas interações interpessoais, as que eu defendo e as que eu, em 20 anos de pesquisa, cito e comento. Mas, realmente, esse impacto vai ser diferente de acordo com as próprias demandas de cada um desses grupos etários, e se também é diferente por gênero. Então, o impacto e a influência positiva ou negativa dessas situação de confinamento vai gerar repercussões diferenciadas para cada uma das pessoas que por ela podem ser afetadas. Acho que a gente tem mais uma. Gente, essa menina Letícia, olha, Letícia é uma palavra que veio do latim que significa alegria, né? Então deve ser uma pergunta bem alegre, vamos ver. Existe algum estudo que justifique, entre aspas, as diversas separações que ocorrem nesse período de pandemia? Sim, uma das principais pesquisas que está sendo desenvolvida nos momentos, nas diversas instituições, inclusive na IASH, se preocupa com a temática do divórcio grisalho. O que é o divórcio grisalho? É o divórcio que ocorre para aqueles com mais de 60 anos de idade, de acordo com a definição da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Então, o que a gente vê?
Existem vários estudos buscando o perfil das pessoas que se separam na pandemia e que não se separam na pandemia como situações de resiliência a esses conflitos, essas questões de relacionamento amoroso, que estão sendo lidadas de uma forma a ter menos intempestividade, menos conflito, que gerem mais aproximação do que atrito de resistência, de realmente desconforto e mal-estar pelos pares constituídos. Acho que a gente tem mais ainda. Sim, da Kelly. Kelly, que bom ter você por aqui com a gente. Gostaria de saber se já existe alguma teoria de como este distanciamento afetará os futuros relacionamentos amorosos. Vi alguns materiais na internet sobre esse impacto virtual negativo. Kelly, como eu disse, é uma pergunta que está ainda aberto, esse panorama de como os relacionamentos amorosos vão ficar após pandemia. Por quê? Porque realmente a gente só vai ter visão desse fenômeno quando ele acabar, né? E a gente está em meio, existem projeções, né? Que algumas, colocar assim, algumas evoluções, alguns momentos, como, por exemplo, valorizar mais a privacidade, os momentos em família, o tempo de qualidade que a gente passa em conjunto, fortaleça o vínculo, a união e o bem-estar conjugal. As pesquisas, né, que buscam bateria fatorial de personalidade, questão de satisfação conjugal, esses construtos estão cada vez mais empenhadas, mas elas estão sendo desenvolvidas, buscando ver para que norte e como uma agenda de pesquisa, ou seja, uma pré-visualização de como esse contexto vai influenciar a vida das pessoas. É claro que muitas dessas mudanças vão acabar sendo absorvidas e vão permanecer com a gente, e outras a gente vai relativizar. Agora só mais um comentário da Luísa. Luísa, bom, ela é uma das minhas mais queridas amigas. Muito obrigado pela sua presença. Um beijão para sua família e para a família Lourenço, tá? Vamos lá. Mais uma pergunta agora da Dani. Posso ler? Sim, pode, vamos deixar você ler agora. Seria interessante, então, que os casais criassem momentos de privacidade durante a quarentena? E como isso seria feito? Então, para que a gente se fortaleça enquanto casal, a gente tem que lembrar que a gente não é só uma unidade chamada nossa. A gente é um eu e um você, que precisa, inclusive, dessa estrutura individual, de uma valorização de privacidade, de momentos a sós, com as coisas que a gente mais gosta de fazer. Que, se o outro sempre for a nossa fonte de provisão de carinho, a nossa fonte de provisão de momentos reforçadores, isso vai criar grandes chateações para a gente. Neurobiologicamente falando, a gente tem um mecanismo cerebral que chama núcleo accumbens, ou núcleo accumbático, se alguns preferirem portuguesar a palavra, o termo, né? Para que serve? São os nossos momentos de reforçamento, os nossos, um centro biológico e neurológico que remete para as coisas agradáveis que a gente faz. É importante a gente fazer coisas boas na companhia do outro, mas também estar na própria companhia, valorizando o que a gente chama, e pesquisa tanto na EASH, né, nessa Escola de Artes e Ciências Humanas, de solitude, que é uma das maiores referências nessa área que a gente tem aqui no Brasil. Tem mais uma perguntinha? Tem mais uma. Pode? Vamos lá, Beatriz. Beatriz, que bom tê-la aqui com a gente. Nessas pesquisas tem sido apontada também a influência do contexto de instabilidade sociopolítica no maior ou menor instabilidade do relacionamento do casal. Olha, eu desconheço sobre essa questão política e sociopolítica para essa conjuntura. No entanto, a gente sabe que ele falava que toda os nossos modelos, os nossos referenciais estão imersos no modelo sociocultural, ou seja, desde uma influência hollywoodiana, pelos filmes que nos são passados, pelas novelinhas que a gente entra em contato, acabam gerando na gente alguns modelos, alguns esquemas que eles vão acabar sendo incorporados diante de um maior ou menor contato com essas situações. Então, é possível que estejam ocorrendo pesquisas nesse sentido, pesquisando esses veios temáticos, mas eu as desconheço, tá bom?
Muito obrigada, professor, pela sua participação. Gente, E agora pode vir, professor Vicente. Então, muito obrigado, Thiago, muito obrigado pela sua apresentação. Acho que teve bastante comentários positivos aqui, pelo que eu fui acompanhando no chat do YouTube, né? Então, a Luana já fez a correção, então o nosso laboratório tem gatos e gatas, né? E é uma palavra que, na verdade, é a única que a gente usa em gênero neutro lá dentro, a gente chama todo mundo de gato. Que ótimo! Mas então eu agradeço bastante por ter colaborado com o Congresso. Estou bem feliz que tu tenha topado também participar junto com a gente dessa empreitada. E agradeço eu que você me deu o dia mais feliz de toda a minha vida. Ao lado dessas sumidades em termos de relacionamento amoroso. Eu que vivo tentando, né, com os meus esforços em consultório, aumentar o nível de relacionamento amoroso na face da Terra, o nível de amor entre as pessoas, mesmo de relacionamento amoroso, eu fico muito contente que vocês pensem juntos num tema que me é tão caro. Então, muito obrigado é uma responsabilidade, isso a gente fica feliz de também levar a felicidade para os nossos convidados, aí é bastante importante.